Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador, senhora Silvana, e também bom dia ao doutor Joaquim, que está presente. Verificado a existência do quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regimento do Conselho de Recursos Tributários, declaro aberta a 4ª sessão ordinária virtual. E aí, verificar, eu pergunto à Silvana se foi apresentada alguma sugestão da ata disponibilizada ontem. Bom dia a todos. Presidente, a sugestão que foi feita já foi efetuada na ata. Na ata, né? Então, todos verificaram, né? Então, posso declarar aprovada a ata da sessão de ontem. Também pergunto se tem resoluções para serem aprovadas hoje, né? Anunciadas para aprovação. Não, presidente, hoje não. Não, mas nós temos para aprovar as que foram anunciadas ontem, né? Também não teve nenhuma sugestão? Não. Nenhuma sugestão, então considera-se aprovadas as resoluções que foram anunciadas ontem. E aí a gente passa para o expediente do dia de julgamento. Anuncio o processo de número 77.13.868 de 2016. Esse aí é um número bem grande, 048003052-311 4.074.90.20 1651. É um aí do Simples Nacional, um AINF, feito no Ciscaf, o Manuel Marcelo, esse aí? Doutor Manuel. Sim, bom dia a todos. É o auto de infração do Simples Nacional, né? Simples Nacional, daí a numeração grande, né? Isso, exatamente. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido LA Comércio de Material de Construção Limitada, relator o conselheiro doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Nós temos o julgamento de nulidade de primeira instância, da doutora Dalcília Bruno Soares, e um parecer pela improcedência do doutor Sidney Valente Lima. Com a palavra, o relator, doutor Marcelo. Bom dia, senhoras e senhores. Como já anunciado, trata-se de um processo do Simples Nacional, já mencionado o número, o sistema que eles utilizam, o CEFISC, que é da própria Receita Federal. Como já anunciado, o auto de infração lavrado com os elementos obtidos, né, da empresa, junto à empresa, através de informação, referente aos exercícios de 2011 e 2012. A acusação, ela difere um pouco, né, da que nós normalmente estamos acostumados, olhando do CAF, mas a informação é de que, pela descrição dos fatos que originaram o presente auto, os respectivos enquadramentos legais encontram-se conforme documentação anexa. É um auto bastante extenso, ele tem mais de 100 os anexos, né, em torno de 116, 120 folhas, em que são os relatórios gerados exatamente por esse sistema. Nas informações complementares, o agente fiscal afirma, designado pelo mandado de ação fiscal para a auditoria fiscal restrita, fiscalização de contribuintes do Simples Nacional, período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, cujo procedimento adotado como resultado da referida ação relatamos a seguir. Omissão de receitas, apurada através da análise das informações contidas na Declaração Anual do Simples Nacional, da ASEN 2011, e no livro contábil Caixa, apresentado pela empresa à fiscalização estadual, em que a mesma informou na referida declaração anual um saldo inicial de caixa no valor de R$ 49.668,31 e no livro contábil Caixa
um saldo inicial de R$ 196.415,79, caracterizando, portanto, o suprimento indevido de caixa, no valor de R$ 146.747,48, conforme anexamos a declaração anual do DASEN e da cópia do livro contábil. Então, a acusação da omissão de receita é com base no livro contábil, a diferença, né, entre o livro contábil e aquilo que foi declarado pela DASEN. Essa é a informação complementar. Como já falei anteriormente, o contribuinte, aliás, o agente fiscal, anexou aqui vários relatórios oriundos desse levantamento, mas basicamente o confronto entre os saldos iniciais e os saldos iniciais da conta caixa referente ao livro contábil e aquilo que foi declarado. O contribuinte, ele vem aos autos, e aqui vou fazer um resumo dos principais argumentos trazidos pela parte, considerando que são vários tópicos aqui, fazer um pequeno resumo, em que ele preliminarmente, requer a nulidade por cessamento ao direito de defesa, por não ter sido devolvido à empresa a documentação enviada à Secretaria da Fazenda, impedindo do contraditório. Afirma ainda que o auto, a nulidade por falta de clareza e imprecisão do auto de infração, porque não comprova a infração, apenas anexa parte do livro caixa. Fala ainda que a ausência da hora em que foi lavrado o auto de infração, e no mérito, destaca que os valores apontados como omissos já haviam sido informados na venda de mercadorias, e que o montante não deixou de ser escriturado, já que houve emissão de nota fiscal. E destaca que a fiscalização autuou apenas em um dos lançamentos, que foi o registro contábil caixa, débito e banco conta movimento crédito, se analisar os demais lançamentos contábeis relacionados ao lançamento objeto da autuação. A empresa não está de posse de documentos, reafirma, né, e reitera a nulidade do auto de infração. O julgador de primeira instância, com base nesses argumentos trazidos pela parte, inclusive anexa aqui também parte dos relatórios, e aqui todo o livro caixa da empresa referente ao período de 2011, fundamenta a sua decisão, o julgamento singular, pela nulidade. E destaca aqui que as nulidades requeridas pela defesa, fundada na ausência da hora da autuação, falta dos requisitos essenciais, caracterizaria o cessamento de defesa por não ter a devolução dos documentos, não causaram prejuízo à parte. Então, essa nulidade ela foi afastada pela primeira instância, pelo julgador singular. Entretanto, assiste razão à defesa quando afirma que a fiscalização autuou apenas com base em um dos lançamentos do seu registro contábil, caixa, se analisar os demais lançamentos contábeis da empresa, pois o valor registrado como saldo anterior no livro caixa de 2011 pode incluir outros tipos de ingressos financeiros, empréstimos, aportes de capital, pelos sócios, etc., que não necessariamente advindos das receitas com venda de mercadorias. O lançamento efetuado pelo fiscal corresponde à mera diferença apurada resultante do confronto entre o valor declarado na DASEN, no campo saldo caixa-banco, no início, de 49 mil, como já mencionado, e o valor registrado como saldo anterior no livro caixa, em exercício 2011, e essa diferença que foi autuada. Destaca que a diferença entre valores declarados na DASEN e de DAS nos registros contábeis, o método utilizado pelo fiscal pode indicar dois tipos de infrações, a omissão de receita ou diferença da base de cálculo prevista no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670. E destaca que não há provas nos autos que o valor registrado como saldo anterior no livro caixa de 2011 corresponde em sua totalidade às receitas advindas exclusivamente de vendas. Então, esses são os principais pontos que a julgadora destaca, e afirma que o relatório fiscal fundamenta
a acusação exclusivamente nesse confronto de saldo inicial de caixa, declarado na DASEN, e o registrado no livro contábil, não se coaduna com a infração de suprimento de caixa. Nem é possível enquadrar como a diferença de base de cálculo, porque não houve um levantamento dos valores totais apurados. Diante de tais fatos, o auto de infração não conduz com a acusação de omissão de receita por suprimento de caixa, já que o fiscal não cita qual foi o efetivo ingresso. Considerando que não consta no processo documentos que permitem identificar o saldo inicial, o exercício declarado e os valores registrados no livro contábil correspondem a receitas originárias de vendas, é que ela entende que o relato e a acusação não se coaduna com a acusação porque não há provas que permitam caracterizar a infração. E julga nulo, com fundamento no artigo 55, parágrafo 3º, porque o relato dos fatos não se coaduna com a acusação e nem há provas que permitam caracterizar a diferença da base de cálculo. Esses são os argumentos do julgador singular, em que, por ausência de provas e simples confronto dos valores, saldo contábil e o declarado na DASEN não caracteriza a omissão. O parecer da consultoria vai no mesmo sentido, só que vai um pouco mais além, quando destaca, né, que essa ausência de prova discorda da decisão de primeira instância, no entendimento que fundamentou a adesão singular por entender que a acusação imputada ao sujeito passivo carece de fundamentação jurídica contábil, já que não existe na legislação fiscal dispositivo que identifique como uma omissão de receita o fato constatado pela fiscalização. E aqui cita mais uma vez o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3 da Lei 12.670, e que essa presunção de omissão de receita, acima descrita, só se caracterizaria quando a empresa escritura no livro contábil receita superior àquela informada ao fisco estadual, fato diverso do que ocorreu no presente processo. Então, diante desses fatos, é que ele sugere não a nulidade, mas a improcedência do feito fiscal, e aqui, lembrando que o artigo 56, parágrafo 9, do decreto que regulamenta a nossa lei 15.614, prevê que quando puder julgar, o julgador, né, não pronunciará a nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte. Então, em resumo, né, esse é o relato, destacando que apenas o confronto entre o livro contábil e o caixa e aquilo declarado o agente fiscal encontrou a diferença. Com base nessa diferença, foi que atuou através do auto, né, desse auto de infração, do Simples Nacional, em que parte dos valores vão para a União e parte vai para o Ceará. Esse é o relato, presidente. Obrigada, doutor Marcelo, pelo relato. Passo a palavra ao doutor Ubiratã. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Silvana. Senhora presidente, depois de um relato desse tão claro aí, né? Praticamente, quase vou dizer, rapaz, eu vou aqui me acostar aqui, já as informações trazidas pelo relator e confirmar o que está aqui no parecer do doutor Sidney Valente, em relação ao qual nós concordamos. Só falta dizer isso. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer aqui uma breve manifestação, né? Porque a gente sabe assim, eu sempre digo o seguinte, que o Sidney é meu guru na parte contábil, né? Porque ele foi fazer direito depois, mas a gente sabe que a formação dele sempre foi voltada para contábil, durante muito tempo trabalhou, aí depois ele teve a sua formação, se formou em direito. Então, realmente, ele tem muita experiência. Então, assim, basicamente, como bem disse aqui, o doutor Manuel Marcelo esclareceu muito bem todos os aspectos da autuação fiscal. E, assim, em outras palavras, o que o doutor Sidney fez não é que o julgador de primeira instância esteja totalmente equivocado, né? É apenas uma linha de raciocínio que ele adotou, né? Se a gente for analisar as nuances, a gente vê que tem muita similaridade até com o parecer. Só que o parecer entende que essa situação é uma situação de procedência porque não há uma fundamentação
contábil, jurídica, para poder lastrear esse tipo de auto de infração. Mas, assim, se a gente for analisar, o raciocínio do julgamento de primeira instância não está distante aqui do raciocínio do parecer. Só que o parecer ele acaba sendo mais técnico, porque aí ele vem, cita o dispositivo da legislação que trata da presunção de omissão de receita, né? Dizendo o seguinte, que a única situação que autoriza o lançamento fiscal por divergência entre uma informação fiscal e contábil está prevista no artigo 92, parágrafo 8, inciso 3 da Lei 2.670, que, no caso, seria a diferença apurada pelo cotejo entre as saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticadas ou através do confronto entre os registros contábil e fiscal. E aí ele vem explicando, né, que a presunção de omissão de receita acima descrita só se concretiza quando a empresa escritura no livro contábil receita superior àquela informada ao fisco, que é fato completamente diverso do que foi relatado no presente processo. E aí ele prossegue mais adiante, explicando que essa constatação do suprimento de caixa, sem comprovação de origem, requer uma análise simultânea entre a escrituração contábil da empresa e a documentação que respaldou os registros no livro caixa. Ou seja, esse ilícito ele se dá quando o lançamento contábil que registra o ingresso do numerário está desprovido de documentação comprobatória do fato ali registrado. E aí, só, essa análise aqui do agente fiscal, ela apenas comparou o saldo inicial da conta caixa, né, informado no DASEM, com o valor escriturado no livro caixa. E aí, aqui existe uma diferença. Só que qual é o raciocínio? Isso aqui é indicativo de um indício. Aqui realmente dá a entender que tem algo estranho, algo aqui que merece ser melhor analisado. Só que esse fato por si só, ele não é suficiente, a contabilidade não prevê esse fato aqui como algo que dê lastro, fundamente esse tipo de omissão. É um indício que precisa ser melhor analisado com documentação suplementar. Então, basicamente, é esse o raciocínio, né? E um raciocínio que nós concordamos aqui e aderimos aqui à sugestão de improcedência do feito. São as considerações, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, doutor Biratã, e coloco o processo para a discussão dos conselheiros. Tem interesse? Doutor Marcelo? Doutor Henrique? Eu ia dizer que assim, a explanação do doutor Marcelo foi muito clara, né? E o doutor Biratã, como ele disse, praticamente deixou tudo pronto já para a gente votar, né? Assim, nós temos esse luxo aqui de ter o doutor Marcelo como nosso conselheiro aqui. Acho que não, Obrigada, não carece maiores discussões, não. Obrigado, doutor Henrique. Na verdade, senhores, como já foi destacado pelo doutor Biratã, tanto a nulidade como a improcedência alcançariam, né? Mas o parecer do doutor Sidney foi um pouco mais além, né? Na verdade, a simples comparação entre os dois, além da ausência de provas, né, de provas mais robustas, é um indício, né? Eu acho que aí o agente fiscal deveria ter aprofundado. Não é o caso específico, né? Porque o livro contábil, os valores são bem superiores ao declarado, ou seja, em tese, né, pelo menos há a comprovação de que, de fato, há o registro contábil daquelas operações e há também outras entradas, como empréstimo e adiantamento, né, que o próprio contribuinte alega. Então, parece-me que aí está muito claro, nesse caso específico, da improcedência, porque não há, além de ausência das provas, né, a própria infração ela dá margem, né, a outro entendimento que não há a omissão de receita. Então, nesse sentido, já manifestando, né, acompanhando a manifestação da Procuradoria, também o parecer,
E já voltando, doutora Heleneide, se permite, se dá uma... Pode voltar, doutor Marcelo. Conhecer do reexame, dar provimento para reformar a decisão de nulidade para improcedência do feito, e aqui invoco o artigo 56, parágrafo 9 do decreto 32.885/2018, em que, nesse caso, podendo decidir, né, pelo mérito a favor da parte, é o que estamos fazendo agora. Obrigada, doutor Marcelo. Na sequência, doutora Ana Carolina. Com o relator, presidente. Obrigada, doutor Henrique. Presidente, acompanho o relator. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutor Lúcio. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Robério. Com o relator, presidente. Obrigada. Então, anuncio a decisão. A segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhece do reexame necessário, dá-lhe provimento e modifica a decisão de nulidade para improcedência, nos termos do parecer e da manifestação oral do douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Essa decisão. Passamos para o segundo processo da pauta. Anuncio o processo de número 1-3077/2018, auto... Doutor Biratã, ele saiu da sessão, deve ter tido algum problema. Vamos aguardar aqui 2 minutinhos. Ele deve estar mandando aqui uma mensagem. Só um instante, senhores, 2 minutos. Não. Pronto, voltou. Doutor Biratã, estávamos aguardando o seu retorno. O senhor está sem som. É porque eu caí rapidamente, mas já voltou. É porque a bateria dele está descarregando rápido. Aí, às vezes, eu esqueço de ligar na tomada, aí acontece isso. Tranquilo, doutor Biratã. Vou anunciar o processo ainda. Anuncio o processo de número 1-3077/2018, auto de infração 2018-06219, recorrente Magazine Luiza Limitada, Magazine Luiza Sociedade Anônima, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator, o conselheiro Robério Fontinelli de Carvalho, e nós temos o julgamento de primeira instância pela procedência e uma sugestão do parecer de retorno à primeira instância. Com a palavra, o doutor Robério. Bom dia, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, secretária, minhas cordiais saudações a todos vocês. Trata-se de auto de infração, omissão de receitas. O autuado promoveu saída de mercadorias sujeita ao regime normal de tributação, sem as mesmas estarem acobertadas pelas respectivas notas fiscais de saída, no montante de R$ 2.407.936,68. Isso durante os exercícios 2014 e 2015. A infração constatada por meio do confronto entre os valores TEF e da escrita fiscal digital, o auditor da Cefaz deu como artigos infringidos o artigo 92, parágrafo 8 da Lei 12.670 de 96, a penalidade prevista no artigo 123, 3b, item 1 da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Em sede de defesa de primeiro grau, o contribuinte alegou deficiência da fundamentação e imperfeição do enquadramento legal dos fatos, que não há relação entre a norma e o fato, pugna pela nulidade ante a falta de clareza da descrição dos fatos
pois cerceia o direito à ampla defesa e ao contraditório nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Sobre o segundo aspecto, alega falta de lastro probatório, alegando que em nenhuma parte do auto de infração é possível localizar os extratos entregues pelas administradoras de cartão de crédito em que embasaram os cálculos do auto de infração de folhas 27. Alega também o caráter confiscatório da multa. Por ocasião do julgamento singular, foram afastados os argumentos apresentados pelo contribuinte. O julgamento de piso deu pela procedência da acusação e intimou o autuado para, no prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão, recolher ao fisco estadual o montante de R$ 722.381,01 a título de multa. E resignado com a decisão monocrática, a autuada ingressou com recurso ordinário, que tem precisamente 22 argumentos. Irei nesses argumentos dela até o que for relevante para minha decisão, embora estejam relatados aqui no meu voto. Em primeiro lugar, deficiência da fundamentação. Deficiência na fundamentação, imperfeito o enquadramento legal dos fatos, nulidade da decisão da célula de julgamento de primeiro grau, ausência de apreciação dos argumentos deduzidos na impugnação fiscal, deixou de analisar as questões de mérito suscitadas pela autuada, falta de lastro probatório, o fiscal autuante não juntou um único documento que demonstre o movimento de vendas supostamente informados pelas administradoras de cartão de crédito para cada período de apuração. A empresa não teve o conhecimento de quais foram os documentos apresentados pelas operadoras de cartão de crédito. A Cefaz sequer teve ciência de quais foram essas empresas e que bandeira de cartões elas representavam. As datas e valores de cada uma dessas operações, levando em conta a composição e o valor mensal constante da planilha apresentada pela fiscalização. Requer a improcedência da acusação de omissão de saída. Notas fiscais de saída estão devidamente escrituradas. Necessidade de observância do princípio da verdade material. A autuada possui um centro de distribuição no município do Maracanaú para gerir seus estoques, abastecer as lojas e realizar entrega aos consumidores. No centro de distribuição, a empresa concentra todo o recebimento de produtos oriundos de seus diversos fornecedores e, posteriormente, os distribui para suas lojas. A empresa realiza 2 tipos de operações relativas a ICMS. Quando há estoque de produtos na loja, pois o próprio estabelecimento efetua a venda, emite a nota fiscal correspondente e entrega o produto ao cliente. Ou 2, quando não há o produto no estoque da loja, esta apenas emite um pedido de venda que, pelo sistema informatizado da empresa, é remetido ao centro de distribuição, que emite a nota fiscal de venda e providencia a entrega dos produtos ao cliente. Eu estou sendo extenso aqui em respeito ao meu colega Lúcio Feitosa, que eu acho que é a primeira vez que está compondo o CONAT, e pode ser que não tenha familiaridade com esse tipo de operação, muito embora eu saiba que para o restante dos senhores esse assunto já é bastante batido, esse das centrais de distribuição.
Na hipótese 2, a operação de circulação de mercadoria efetivamente ocorre no estabelecimento centro de distribuição, no qual ocorrem entradas e saídas de mercadoria. Inexiste na situação operação de circulação de mercadoria que justifique a emissão de qualquer nota fiscal por parte da reclamante. É simples reconhecer que a loja recorrente apenas colhe o pagamento, como ocorre com as compras online. Isso tudo está exemplificado no fluxograma que foi apresentado pela empresa recorrente, as folhas 77 dos autos. A divergência está no fato de que os produtos enviados aos clientes pelo Centro de Distribuição de Maracanaú serem declarados ao Estado do Ceará nas obrigações acessórias vinculadas à inscrição estadual desse centro de distribuição, e não pela inscrição estadual da filial recorrente, na qual o consumidor efetuou o pagamento. Por outro lado, as administradoras de cartões, cujas informações de faturamento são extraídas das maquinetas vinculadas a cada loja, declaram ao Estado do Ceará os valores recebidos em pagamento pela inscrição de cada loja. A operação circulação de mercadorias é pertinente ao centro de distribuição, que emitiu a devida nota fiscal, conforme demonstra o relatório individualizado. 10. As vendas realizadas próximas ao final de cada mês, mais precisamente nos seus últimos dias, por vários motivos, o centro de distribuição apenas emitiu a nota fiscal de saída no mês seguinte, quando da efetiva saída da mercadoria do estabelecimento. Assim, para as administradoras de cartão de crédito, o registro foi efetivado no mês em que foi utilizado o cartão de crédito, enquanto que para o centro de distribuição, o registro foi alocado apenas no mês seguinte, ou seja, no mês da efetiva saída da mercadoria e da ocorrência do fato gerador do ICMS. Afirma aqui no item 11 que a recorrente também disponibiliza a seus clientes alguns serviços como garantia estendida, frete, etc., que foram levados em conta pela fiscalização. Eu vou, se depois, os senhores quiserem, eu posso continuar depois. Os demais têm mais 9 itens para serem relatados. Imagino que seja dispensável. Né? Eu vou passar agora a parte... Doutor Robério, eu acho que travou um pouco a sua conexão. Vamos aguardar aí. Eu acho que travou, senhor presidente, que eu também não escuto. Vou esperar aqui uns 2 minutinhos e a gente entra em contato com ele. Hoje as conexões estão ruins. E às vezes o chato é quando a pessoa que está falando não sabe que teve sua conexão travada e continua, né? Isso que eu estava pensando, talvez ele Silvana, tenha continuado a falar. Com ele? A Silvana está falando com ele já. Realmente foi... Vamos aguardar aí uns 10 minutos, uns 2 minutinhos. Eu pensei que era a minha que estava ruim. O chato é que a gente nunca sabe se é a nossa, se é do outro, né? Às vezes, quando aparece um ponto vermelho em mais opções, aí a gente vê que a nossa está ruim também. Mas tem hora que ela fica ruim e a gente não é informado. Eu lembro que na composição parcial tinha um conselheiro que dizia que tinha 3 assinaturas diferentes.
Presidente, ele está retornando. Pronto. Doutor Robério, o senhor está sem o áudio ligado. Os senhores chegaram a escutar Até o senhor dizer que tinha lido 9 pontos e tinha mais alguns. Que faltava mais 9 pontos. Faltava mais 9 pontos. Aí passarei então, do meu relatório, a posição da assessoria processual tributária da doutora Ivete, né? A assessoria processual tributária emitiu o parecer 176/2021, folha 124 e 127, em que opina no sentido que o procedimento adotado pela autoridade fiscal não está em sintonia com a norma de execução 3 de 2011. Ao realizar o confronto entre as informações prestadas pelas administradoras de cartões, sistema TEF, transferência eletrônica de fundos da empresa autuada, e as operações declaradas pelo contribuinte no SPID, Escrituração Fiscal Digital EFD, o fez de forma totalizada por período e sem identificação das operadoras. Entende a assessoria processual tributária que essa omissão caracteriza uma nulidade relativa, sendo passível de correção, e isso está cristalinamente consubstanciado no artigo 56 do decreto número 52.885 de 2018. Logo, não deve levar à nulidade absoluta do ato administrativo. No entender da assessoria processual tributária, no presente caso, tal omissão pode ser perfeitamente sanada com a juntada dos autos aos relatórios das operadoras de cartão de crédito, através da Secretaria-Geral do CONAT, com a intimação da autoridade fiscal a apresentar um dos relatórios que dão suporte à presente acusação. Dão suporte à presente acusação. É um relatório, senhores conselheiros, senhora presidente, senhor procurador do Estado. Obrigada, doutor Robério, e passa a palavra ao doutor Ubiratã, para a sua manifestação. Obrigado, senhora presidente, renovando aqui meu cumprimento a todos. Eu já vou adiantar, direto no ponto abordado pela assessoria, pela consultoria, já que ele, uma vez, caso venha a ser acatado pela Câmara, né, ele levaria a um retorno desse processo à sua fase inicial. Então, interessante já a gente ir por esse aspecto aqui, até para tentar objetivar aqui as discussões, né? No caso aí, como bem destacou o nosso relator, o doutor Robério, né, quando ele faz menção ao parecer da consultoria, primeiro ela faz uma abordagem de como é que funciona esse tipo de autuação, né, que as operadoras de cartão de crédito estão obrigadas a fornecer as informações. Existe uma fundamentação jurídica da nossa legislação para poder amparar esse tipo de autuação fiscal. E mais adiante, o raciocínio é o seguinte: essas informações prestadas por essas administradoras, elas têm que estar discriminadas para conhecimento do contribuinte. Então, assim, o fiscal, logicamente, ele fez todo esse levantamento com base nessas informações. Então, assim, não obstante, a gente pode até pensar assim, mas as informações, de qualquer forma, são do conhecimento, a princípio, são do conhecimento do contribuinte, porque são informações da sua movimentação. Então, até ele teria condições, ele tem acesso naturalmente a isso. Mas, assim, a gente sabe que até para você se defender, você tem que estar ali no auto de infração, para conhecimento dos conselheiros, para publicidade do processo, enfim, para toda uma análise de eventual divergência, aquelas informações detalhadas está constando dos autos do processo.
né, para que a gente possa ter a plenitude das informações e averiguar e adentrar aí em algum aspecto duvidoso. E, inclusive, a consultoria ela faz aqui menção a um dispositivo aqui, só aqui, deixa eu só mais adiante aqui, para poder citar. É a norma de execução, doutor? É, uma norma de execução. É o artigo 14 da norma 3. Pronto, artigo 14, justamente, é porque eu parecia que ia estar um pouco longo e a gente tenta ir, vamos direto ao ponto. Ana Carolina, você pode citar aí essa norma de execução, por favor? Posso sim, estou com ele aberto aqui. Pronto, eu localizei. Pronto. Localizei aqui, obrigado, hein? Então, assim, para fim de prova, junto ao contencioso administrativo tributário, o agente do fisco poderá anexar ao processo administrativo tributário quaisquer dos seguintes documentos. Então, ele vai, aí essa norma, ela enumera as situações. Então, qualquer uma dessas situações, né? Até acho que teve algum tempo que algumas pessoas entendiam que tinha que ser as 3, mas não, entendo que qualquer dessas situações numeradas, elas, então, suprem essa necessidade. Então, é o arquivo eletrônico gerado pela célula do laboratório fiscal. Caso a empresa administradora de cartão de crédito e cartão de débito similares o tenha transmitido à Secretaria da Fazenda. Relatório resumo das operações com cartão de crédito e cartão de débito, obtido na intranet, na intranet da Cefaz. Relatórios em papel ou em arquivo eletrônico, solicitado diretamente às empresas administradoras de cartão de crédito. Então, assim, segundo a análise aqui da consultoria, não foi, então, anexada essa documentação nos autos, o que daria ensejo, então, a uma nulidade, mas não a nulidade da autuação em si, porque o ato administrativo de lançamento, ele, a princípio, o que ele está carecendo? Desse lastro probatório que existe. Então, veja bem, ele existe, mas não foi juntado aos autos. Logicamente que ele não poderia ser... Existe uma diferença entre ele existir e não ter sido juntado aos autos e ele ser produzido depois, né? Então, assim, é uma prova que existe, por uma falha não foi juntada aos autos, e aqui a gente já tem decidido isso já de um longo tempo, que esse tipo de falha, ele gera uma nulidade dos atos subsequentes a intimação do contribuinte para se defender, porque houve um cessamento de defesa a partir do momento que ele não teve acesso àquela documentação que embasou a autuação fiscal. Então, isso levaria à nulidade dos atos posteriores, retornando o processo para que ele, então, pudesse fazer nova impugnação, inclusive fazer jus aos descontos e benefícios, caso, digamos, em tese, ele queira quitar aquele auto de infração. São decisões já que a gente já há um bom tempo, né, vem adotando aqui nesse tipo de situação, né? Então, assim, eu estou procurando aqui resumir toda a manifestação aqui da consultoria. Aí são citados aqui os dispositivos legais que embasam essa decisão, mas acho desnecessário aqui estar citando. Então, assim, em linhas gerais, são essas considerações. Então, nós concluímos e concordamos aqui com o parecer, no sentido de que sejam anulados todos os atos posteriores à autuação fiscal, né? Renovando o prazo aí ao contribuinte, inclusive, para a apresentação de sua impugnação, ou outro ato que ele entenda queira pagar com desconto, alguma coisa desse tipo. Então, e não necessariamente do auto de infração. São as considerações, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. E eu coloco o processo para discussão dos senhores conselheiros. Doutor Alexandre Linhares levantou a mão. Pode falar, doutor Alexandre. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutor Biratã, Silvana. Eu acho que o doutor Roberto queria falar alguma coisa e eu falo na sequência, já que ele é o relator.
Quer acrescentar alguma coisa, doutor Roberto? Desculpa, eu não tinha visto o doutor Roberto se manifestar. Doutor Roberto, se quiser falar, pode falar. Doutor Alexandre, vou escutar, prefiro escutar primeiro a sua fala, porque eu achei a posição do procurador do Estado exauriente, né? Acho que já exauriu, né? Então, talvez o senhor traga algum ponto novo ao debate que possa até influenciar a Câmara em um voto em outro sentido. Pois não. Então, doutor Alexandre, pode falar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Minha rápida contribuição aqui, para não alongar muito no debate, é que nós estamos diante de um auto de infração que está com ausência de prova da infração. É um documento solene que imputa ao contribuinte uma infração de omissão, contudo, não traz as provas necessárias para a formalização da caracterização da infração. Então, parece-me que, nessa situação, por mais que nós pretendêssemos ajustar o processo para tornar nulo todos os atos pós-auto de infração, ainda assim seria necessário, ao auto de infração, trazer documentos, o próprio relatório. Então, é muito mais, ao meu ver, um caso mesmo de ausência de prova do auto de infração, o que levaria, dentro do meu entendimento, a uma questão de improcedência, né? A infração não está devidamente provada com os documentos necessários, já que se trata de um documento, de um ato solene, um auto de infração. Então, por enquanto, senhora presidente, seriam essas minhas considerações. Obrigada, doutor Alexandre. Com a palavra na sequência, a doutora Carolina, depois do doutor Manuel Marcelo. Bom dia a todos. Presidente, demais conselheiros, com todo respeito ao posicionamento da Procuradoria, eu entendo como o doutor Alexandre. O nosso decreto, ele diz que o relato deverá conter a descrição clara e precisa do fato que motivou a autuação e da circunstância em que foi praticado, fazendo-se acompanhado dos relatórios, planilhas, demonstrativos e demais levantamentos indispensáveis à comprovação do ilícito narrado. Isso é o 41, parágrafo 2º do nosso decreto. O auto, do jeito que ele se encontra, ele está lá conosco, ele não tem a prova suficiente para subsidiar essa autuação. Acho que nós todos estamos de acordo que a prova está falha. O remédio processual que a gente vai tomar aqui, que está havendo uma divergência, mas eu concordo com o doutor Alexandre, que é caso... Ainda acho que a gente tem que amadurecer a discussão se é caso de nulidade material ou improcedência. Mas não concordo com o parecer da assessoria no sentido de nulidade sanável para retornar e tornar nulo todos os atos pretéritos e recomeçar esse processo porque ele está realmente viciado. Por enquanto é só isso, presidente. Obrigada, doutora Carolina. Com a palavra o doutor Manuel Marcelo. Depois eu concedo a palavra ao doutor Biratã. Pode ser, doutor Biratã? Claro. Pronto, doutor Marcelo. Bom dia a todos. Eu tive a curiosidade de verificar os arquivos eletrônicos anexados ao processo. São planilhas em Excel, em que ele traz, além dos livros, né, o registro dos livros fiscais do período de 2014 a 2015, também as planilhas das vendas, ou seja, um quadro demonstrativo. Parece-me que aí a ausência, né, e nas folhas 10 dos autos também observei que o contribuinte, o agente fiscal, ele faz um quadro demonstrativo, mês a mês, de janeiro de 2014 até novembro de 2015, onde identifica o valor declarado pelas administradoras e o valor declarado em FD, encontrando essa divergência e a base de cálculo do lavratório do óleo de infração. Parece, pelo menos o meu entendimento, de que o que não tem, na verdade, nos autos é esse detalhamento
do valor declarado pelas administradoras, quais as administradoras, ou se há divergência entre os valores indicados pelo autuante. E que entendo que a própria empresa poderia questionar esses valores, e não faz. Entendo também que seria uma nulidade sanável. Não é que está... no conjunto, há elementos, vamos dizer, que comprovam a acusação, entretanto, há esse item, né, que o valor declarado pela administradora não está detalhado como deveria, e acredito que o próprio agente ele deve ter esse material fornecido pelo laboratório fiscal. Então, entendo também que o retorno à primeira instância, a reabertura de prazo não traria nenhum prejuízo ao contribuinte, entendendo que há outros elementos que comprovam a acusação, como já mencionado, planilhas e Excel, e que detalha, inclusive, as notas fiscais, os valores mês a mês, tanto no livro de saída como nessa diferença apontada aí nas folhas 10, né, na FD. Era só, presidente. Obrigada, doutor Marcelo, pela contribuição. Doutor Biratã. Presidente, eu serei breve aqui, até porque, assim, essa é uma posição que, pelo menos a Câmara, a segunda Câmara, durante muito tempo vem adotando, assim, sem maiores questionamentos, né? Não sei exatamente as outras câmaras, porque a gente não tem oportunidade de acompanhar o posicionamento de outras câmaras, mas, sim, a gente já tem que diferenciar uma situação em que, digamos, o auto de infração está lá conosco em si, o ato em si do lançamento, ele vem confuso, ele muitas vezes precisa de você produzir uma prova que não serviu de embasamento, digamos, um levantamento defeituoso que eu vou ter que praticamente refazer. Isso aí é uma nulidade do ato administrativo. Nesse caso, não. O ato ali está perfeito, o ato de lançamento, inclusive com o demonstrativo, apenas aqueles documentos, que inclusive é de acesso do próprio contribuinte, tá? Isso aí é uma coisa que a gente não pode deixar de destacar. Poderia, inclusive, o próprio contribuinte trazer isso aí, apenas que ele seja trazido aos autos. Então, assim, se tivesse querendo produzir uma prova inexistente, não, agora a gente vai atrás de produzir algo que não existe. Mas não, apenas a gente quer conferir aqui, o fiscal fez aqui esse demonstrativo, a gente apenas quer conferir, né, quer trazer esse documento aqui para lastrear, né? Então, assim, né, algo que vai ser produzido. O lançamento não está lá conosco no sentido da sua clareza, tá entendendo? Então, assim, você vai... e aqui você não está tentando... nós estamos aqui tentando consertar. Não, a gente tem que trabalhar em cima da questão do prejuízo. Então, assim, qual o prejuízo ao contribuinte? O prejuízo, em tese, seria para a sua defesa. Porque, em tese, até prejuízo... vírgula, né? Porque, de qualquer forma, repito, isso aí são documentos que o contribuinte tem acesso. Mas, tudo bem, tem uma norma de execução que diz que isso aí tem que ser juntado aos autos. Então, assim, então, em tese, isso aí seria um prejuízo ao seu direito de defesa, que está sendo restituído com todas as prerrogativas. Nós temos que trabalhar em cima da instrumentalidade do processo, né? O processo ele não é um fim em si mesmo, ele tem um objetivo. Então, assim, nesse momento, o que a gente poderia estar falando aqui é de um cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, que pode ser perfeitamente suprido a partir do momento que você não vai alterar em nada o auto de infração. O auto vai continuar lá intacto, apenas você vai acostar aqueles autos que naquela oportunidade não foram trazidos para poder respaldar o levantamento que já foi feito pelo fiscal. Só isso. E aí, restituindo todo o prazo, o que você vai alterar em si o lançamento? Nada. Você vai restituir ao contribuinte o seu direito de defesa. Então, é isso que está se questionando. Então, qual o prejuízo aqui? O direito de defesa. Esse direito de defesa vai ser restituído? Sim. Então, por que eu vou anular todo o lançamento fiscal? Não acho isso coerente.
Então, é com base nisso que a Câmara ela vinha, por unanimidade, aderindo a esse entendimento aqui, né? Veja bem, repito, não se está produzindo nada novo, até porque se precisasse produzir isso, nós vamos agora atrás de produzir algo que não existe. Aí, meu amigo, aí realmente aqui não estaria nem se questionando esse tipo de situação, tá? Então, são as considerações, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. E aqui, só fazendo uma leitura desse artigo que o senhor mencionou, que é o artigo 84 da nossa lei, da lei 15.614, ele diz exatamente isso: as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas. Aí o parágrafo 1º, quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes atingidos, far-se-á reabertura do prazo ao autuado para fins de pagamento com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração, ou para apresentar impugnação, podendo a defesa que tenha sido interposta ser aditada, caso em que o aditamento será circunscrito ao tópico ou item objeto da retificação. Só assim para ajudar. E agora eu concedo a palavra ao doutor Manuel Marcelo. Só uma observação, a doutora Ana Carolina, a norma de execução 03/2011 foi mencionada. A senhora tem ela aí, não tem? Tenho. Me chamou a atenção o artigo 14. É o 14 mesmo, né? Permita. Para fim de prova, junto ao contencioso administrativo tributário, o agente do fisco poderá anexar ao processo administrativo os seguintes documentos. Então, esse poderá é uma prerrogativa, não deverá, ele poderá. Ele não anexou. É necessário, para um esclarecimento maior, anexar essa planilha? Então, mais uma razão, entendo, para o retorno, para que se anexe e que possa ser detalhado, analisado, enfim. Eu acho que é importante observar. O agente do fisco poderá anexar. Era só, presidente. Obrigada, doutor Marcelo. Mais alguém deseja se pronunciar? Eu não participei das discussões da composição anterior, mas estava olhando aqui essa planilha das folhas 10, ela é insuficiente para comprovar o feito. Ela precisa dessa discriminação das operadoras, detalhamento das operações. O fiscal tem a obrigação de fazer essa prova. Eu estava lendo aqui o 828 do nosso regulamento, que diz: todos os documentos, livros, impressos, papéis, inclusive arquivos eletrônicos que serviram de base à ação fiscal, devem ser mencionados na informação complementar e anexados ao auto de infração. E o parágrafo 3º diz: os anexos utilizados no levantamento de que resultar a autuação deverão ser entregues mediante cópia ou arquivo magnético ao contribuinte. Eu continuo com minha posição de que o auto está falho, lacunoso, devemos decidir só pela nulidade material ou improcedência, mas respeito o posicionamento dos demais. Obrigada, doutora Ana Carolina. Levantou a mão o doutor Alexandre Linhares. Pode falar, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Então, acompanhando aqui atentamente os debates, acrescentaria um seguinte tópico para a nossa reflexão. Se nós decidirmos anular todos os atos pós-auto de infração, estaríamos devolvendo ao contribuinte o dever, vamos assim falar, de trazer aos autos esses relatórios. Né? Não foi isso que se discutiu aqui? Não, né? Ok, tudo bem. Bom, de qualquer forma, o que está se discutindo aqui não é simplesmente uma questão de formalidade, é uma questão de cumprimento da legislação para tornar o ato presunção de liquidez e certeza. Então, esse auto de infração, para que ele seja considerado, né, no seu ato administrativo com a presunção de liquidez e certeza, ele tem que trazer os documentos necessários. Nos autos não tem sequer o relatório das administradoras de cartão de crédito, eu pelo menos não localizei aqui. Como é que eu imputo para o contribuinte que ele está omitindo receita, que inclusive pode ter uma representação fiscal para fins penais, e esse auto de infração sequer traz o documento dessa infração? Eu não vejo como aqui simplesmente a gente tentar aqui agora, nesse momento, sanar o defeito do auto de infração, que isso era
uma obrigação do ato formal, senhor presidente. Por enquanto, seria só. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Henrique levantou a mão. Pode falar, doutor Henrique. Presidente, bom dia a todos, né? Só tentando corroborar aqui até com o posicionamento do doutor Alexandre, essa Câmara sempre prezou aqui pela verdade material e realmente a nossa preocupação é com relação a essas provas, doutor Alexandre, né? A gente sempre tem esse cuidado, né? Mas o caminho que está sendo proposto aqui pela própria assessoria, na realidade, é para sanar essa pendência, né? Como o doutor Manuel Marcelo bem colocou, a norma de execução, ela faculta ao auditor trazer essa informação, né? Até dá 3 opções aqui que ele possa colocar essa informação no processo. E ele, de forma, assim, não completa, como a gente viu aqui nos autos, mas ele trouxe o comparativo, né? Trouxe a informação e trouxe o comparativo com a movimentação do contribuinte. É tanto que parte da defesa, a própria empresa traz algumas operações que, embora tenham sido registradas no cartão de crédito, né, ela reconhece que não seriam vendas, né, como seguros ou outros tipos de operações que, até operações no final do mês, como o doutor Roberto bem relatou, né, que você pode fazer uma operação no final do mês e a nota fiscal ser emitida só no mês seguinte, né, a gente essa Câmara já se deparou com diversas matérias nesse sentido, né, e sempre abrindo a oportunidade para poder tanto a empresa apresentar provas, né? Inclusive, lembro de casos aqui e que foi questionado situações que você tem um CD, que a nota fiscal, na realidade, o cartão de crédito, o faturamento é feito pelo CD, mas a nota fiscal é emitida por outra empresa, né? E sempre essa Câmara primou pelo princípio da verdade material, né? Abrindo todos os prazos e todas as oportunidades de defesa. E nesse caso, como a presidente bem trouxe ao processo também, isso digamos assim, um defeito que pode ser sanado, corrigido, e aqui, em momento algum, a gente quer passar que esse processo caminhe sem ter essa prova robusta, né? Caso essa informação não seja anexada ao processo, realmente esse auto teria que ser julgado nulo, né? Até digamos assim, pela falta de condições que a empresa até teria condições de fazer essa defesa, porque essa informação ela tem, o relatório dos bancos ela poderia trazer, mas de qualquer maneira não seria um lançamento líquido e certo. Mas o que a gente está colocando aqui é voltar esse processo, né, para não haver supressão de instâncias, né, que a empresa tenha todo o seu direito de exercer o seu direito de defesa, né, com todas as prerrogativas que lhe são devidas, né, e corrigir algum defeito que tenha nesse processo. Isso não deve caminhar dessa forma, mas também não seria motivo para poder anular ou julgar improcedente o auto ou ser passível de correção, né? Esse é o entendimento que essa Câmara sempre teve. Mas nós continuamos, assim, respeitando a posição de todos, né? E vamos, assim, conversar para debater esse assunto para ver se chegamos a um denominador comum. Obrigada, doutor Henrique. O Doutor Henrique está com finalizado. nulidade relativa, né, Henrique? Não absoluta, não é isso? Na realidade, a ideia seria voltar ao processo, né, e que sejam anexados os documentos e reabrir o prazo, como o doutor Birá também colocou, né, para que a empresa não tenha nenhum prejuízo em relação à sua defesa. Só lembrando que na reabertura de prazo, ele também pode, inclusive, efetuar o pagamento com os descontos inerentes à etapa. Eu só queria... desculpa, presidente. Não, mas aí eu que interrompi. O debate pertence aos conselheiros e... Não, eu só queria deixar claro aqui que há uma linha muito tênue entre a nulidade material e improcedência. Aqui, para mim, está claro, uma nulidade por ausência de provas. Se seria uma nulidade formal, uma nulidade material ou improcedência, acho que a gente ainda tem que, como eu disse, que maturar essa questão. Mas, para mim, é clara a ausência de provas e não seria uma nulidade sanável. Agora, o que falta é a gente avançar nesse sentido, se seria uma nulidade formal, material ou improcedência, que eu realmente não me posiciono nesse sentido ainda. Para mim, o que está claro é a ausência de provas. Obrigada, doutora Ana Carolina. Doutor Biratã deseja se manifestar.
Doutor Biratã, o senhor está com a câmara de... Né, microfone. Pronto, obrigado. Não, assim, como a Câmara tem a composição recente, acho que é bom, às vezes, a gente avançar em determinados debates. Então, assim, não é querendo persistir, é apenas a gente vai, digamos assim, esclarecendo alguns pontos que eu acho importante numa nova composição, né? Então, tem uns aspectos, assim, juridicamente falando, que a gente tem que ter consciência. Veja bem, não está deixando-se aqui de declarar nulidade. Apenas está se apontando a partir de que momento aquela nulidade vai ser declarada. É isso que o doutor Roberto perguntou, uma nulidade relativa, sobre esse aspecto aí. Relativo porque ele não atinge o auto de infração, mas há uma nulidade. Há uma nulidade e, assim, como eu disse aqui, a gente tem que trabalhar em cima de um processo. Né? Então, se eu tenho lá no meio do processo, eu tenho uma nulidade, aquela nulidade ela vai retroagir atos anteriores, quais são os atos que vão ser atingidos? E o dispositivo lido aí pela presidente foi muito claro, ele já veio justamente, esse dispositivo, para quem não sabe, ele já foi inspirado nesse tipo de procedimento que foi sugerido pela doutora Ivete, aqui, assessora processual tributária, ou seja, as câmaras começaram a entender que determinadas ausências ou falhas, elas não anulariam o auto de infração, se elas pudessem ser sanadas, ou seja, você não estaria produzindo nada novo, ela já existe, apenas não foi anexada. Aí surgiu esse dispositivo legal. Então, assim, essa situação da doutora Ivete está amparada na nossa legislação. Então, assim, não é nada novo, não é nada inventado, está amparado na legislação. Depois a doutora Elineide pode até ler novamente, se a gente se atentar ao que está ali no dispositivo lido pela doutora presidente, a gente vai ver que está devidamente amparado. Então, assim, não está se afastando da nulidade, não é isso. Não se tá, o doutor Alexandre falou assim, mas é um ato formal. Não está deixando de obedecer à formalidade. Não está dizendo aqui que é uma exigência que não vai ser sanada. Mas qual a consequência disso? O que é o processo? O que é um processo? O processo é um instrumento. É um instrumento para se alcançar um determinado fim. Como disse o doutor Henrique, a gente trabalha em cima da verdade material. Então, o processo é esse instrumento para se trazer essa verdade material. Então, assim, é uma via de mão dupla, seja para o Estado, seja para o contribuinte. Quantas vezes o contribuinte, ele, na sua defesa, na sua impugnação, não junta determinado documento, às vezes até na sustentação oral, já na fase recursal, que em tese poderia se considerar precluso aquele direito de juntar uma própria contribuinte, a gente aceita em nome da verdade material. Então, assim, se esse documento existe, se essa verdade material existe, por que nós estaríamos suprimindo isso? Por que esse temor de não se admitir trazer essa documentação para o processo? Então, a verdade material ela só funciona para o contribuinte? Quer dizer que se a autuação foi lastreada num documento que existe, apenas está pedindo para juntar isso aí, não está se criando nenhum documento novo. Então, isso aí, não, agora é nulo. Então, vamos começar a adotar esse procedimento também nas defesas e nos recursos dos contribuintes. Não, é o seguinte, meu amigo, você teve impugnação, você teve oportunidade, não juntou, não tem mais que se falar em nada aqui, precluiu, morreu. Então, é um caminho aí que a gente tem que ter muito cuidado, tá entendendo? Então, assim, são as considerações, não vou me manifestar mais, senhora presidente, obrigado. Mas, assim, como é um tema que está vindo pela primeira vez, eu acho importante a gente exaurir, tá? É muito importante, doutor Biratã, as discussões. Com a palavra agora o doutor Alexandre Linhares. Senhor presidente, serei breve aqui, só para deixar um segundo. Só para deixar claro, assim, eu não estou aqui agindo por um rigor excessivo da formalidade. Não é isso. Eu acho que a verdade material
deve sim sempre reinar no processo administrativo, inclusive até no próprio judicial. A questão que nós temos aqui é o seguinte: nós temos que ter um ponto de partida sólido para trabalhar, e é o auto de infração. Quando o auto de infração ele não está sólido, todo o trabalho decorrente é um castelo de cartas. Então, você precisa ter a premissa, a base estabelecida. Por isso que, quando a legislação traz que o auto de infração, para ter a sua presunção, a sua validade, precisa trazer as provas da acusação, é porque é o ponto de partida. No presente caso, esse tipo de autuação, nós temos que avaliar um ponto ainda. É que, ao devolver, ao retornar o auto de infração para sua fase de juntada de documentos, em verdade, o próprio autuante, antes de intimar o contribuinte para apresentar sua impugnação, ele teria que fazer, dentro dessa confrontação dele, intimar ainda na fase de fiscalização, vamos chamar assim, o contribuinte para esclarecer aquelas diferenças. Pelo menos, eu acho, salvo engano, existe uma norma, e aí eu coloco aqui para discussão também, o meu desconhecimento, mas eu acho que existe uma norma de execução ou alguma instrução normativa de fiscalização que exige que o fiscal, antes de lavrar o auto de infração, nesse tipo de fiscalização, ele intime o contribuinte a esclarecer, porque no presente caso, por exemplo, o contribuinte trouxe aqui na sua impugnação que essas diferenças eram decorrentes de seguro. Então, muito antes de caracterizar e terminar o trabalho no auto de infração, o dever do auditor, ele sim também deve buscar a verdade material e esclarecer essas diferenças. Então, o que nós estamos falando aqui, na verdade, não é de retroagir o auto de infração até a juntar de documentação, é de reiniciar a fiscalização. O fiscal precisa receber essa documentação, ele precisa analisar essa documentação, analisar essas diferenças e esclarecer, ainda na fase de fiscalização, com o contribuinte, do que se trata. Ele tem que intimar o contribuinte para dizer, olha, do que se trata essas diferenças. Então, por isso que eu estou falando que não se trata só de retornar até a juntada da prova, mas sim de uma nulidade realmente do auto de infração, porque ele não se desincumbiu da prova necessária para isso. Era necessário abrir uma nova fiscalização. Senhora presidente, eu não vou mais me manifestar. Obrigado. Doutor Alexandre, pode se manifestar, viu? Doutor Biratã, eu pergunto se ele desejaria falar, porque ele levantou a mão e eu não... Ou ele baixou, deixa eu olhar aqui. Não, está com a mão levantada agora, é a doutora Ana Carolina. É importante, é a primeira parte, a primeira vez que esse assunto vem nessa composição, é muito importante essas discussões, então podem ficar tranquilos. Doutora Ana Carolina. As discussões são ricas, nós temos membros novos. Eu só tinha me deparado com isso por ocasião da feitura dos meus pareceres, mas não na dialética do Conselho. Eu só queria acrescentar, eu acho que essa norma que o doutor Alexandre citou é a norma de execução 3 de 2020. O artigo 5º, ele fala, antes do encerramento de qualquer ação fiscal, o servidor fazendário designado dará ciência ao contribuinte, por meio de termo de intimação, acerca das irregularidades detectadas, oportunizando-lhe a anexação de documentos, os quais poderão, a seu critério, ser considerados para a decisão acerca da lavratura do auto de infração. É essa, doutor Alexandre, que o senhor se refere? É sim, né, doutor Alexandre? Exatamente. Norma de execução número 3/2020, salvo engano também, instrução normativa 49/2011. Vou aqui abrir essas duas normas. Doutor Manuel Marcelo, com a palavra. No caso dessa 03 de 2020, não se aplica, né? Porque a ação fiscal ela é de 2017. Só essa observação. Essa 3 de 2020, salvo engano, ela substitui uma anterior com o mesmo teor, doutor Marcelo. Não sei se anterior a 2017, mas tinha uma anterior com o mesmo teor. Eu desconheço, mas o fato é que a discussão gira em torno de
dos elementos, né, que devem compor a acusação fiscal. Respeitando, né, a posição de cada um dos senhores, eu observo que, e aí já mencionei também a norma de execução, que diz que poderá, né, não deverá, mas poderá, a sua normativa, aliás, norma de execução, foi citada nos autos, 03/2011, né, as planilhas, em que, no caso das vendas, elas foram totalmente detalhadas, com cópia dos livros, planilhas, o arquivo eletrônico que compõe esse processo consta exatamente essas informações. Sem querer me alongar, apenas concordando, né, com o entendimento da Procuradoria. É só. Obrigada, senhores. Então, eu acho que nós chegamos num ponto que o processo está bem discutido, né? E a gente pode caminhar para uma votação. Pode ser, doutor Robério, demais conselheiros, ou ainda tem algum ponto que o senhor se sente seguro? Eu queria saber, presidente, por que essas coisas acontecem comigo, assim, nos debates tão longos, né? Está tendo tudo tão rápido aqui, mas eu, antes de proferir meu voto, eu tenho que fazer umas considerações. Ótimo, pode falar. Eu sou advogado há 35 anos. E, dizendo isso, eu quero dizer que eu voto pelo que eu encontro em cada processo. Nós podemos estar debatendo esse assunto na próxima sessão e eu estar votando de uma maneira diferente do que vou votar hoje. Então, não queiram cobrar de mim um voto sempre igual, porque eu voto pelo que eu encontro nos autos, na realidade dos autos. Posso me convencer de uma maneira ou de outra. O que vejo nesse debate aqui da Câmara é que todos estão corretos. Eu, em geral, votaria com o doutor Alexandre, com a Ana Carolina, porque acho que os argumentos deles também estão corretos. Poderia haver uma nulidade absoluta, poderia haver uma improcedência, não sei, dependendo do caso concreto. Né? Mas, nos presentes autos, eu vejo que houve um cerceamento de direito de defesa, colocado pelo procurador do Estado. Acho que ele está absolutamente correto nesse ponto. Como o doutor Manuel Marcelo, em todas as posições que fez, está correto. O auditor fiscal poderá usar alguns documentos, mas quando ele não fizer e o contribuinte não puder se defender, haverá um cerceamento de direito de defesa. Mas estou concordando com o senhor em tudo que o senhor está dizendo. Apenas eu estou tirando esse conjunto de observações para a lavratura final do meu voto, né? Eu não vou pela nulidade do auto de infração, mas do julgamento de primeiro grau, né? Então, eu acolho o parecer da assessoria processual tributária, que foi acolhido também pelo procurador do Estado, então estou seguindo a assessoria e o procurador do Estado. Entendo que deva ser anulado o julgamento de primeira instância por uma nulidade passiva de correção. Aí aqui, antes de proferir a parte final do meu voto, eu gostaria de fazer um destaque. Eu não costumo ver quem é o auditor fiscal. Não vejo quem assinou o auto quando vou julgar. Algumas vezes a posição da assessoria tributária não merece acolhimento, não é uma posição tacanha, né?
eu vejo que, nesse caso presente, foi criada uma despesa para o Estado que já poderia... Uma despesa para o Estado, uma despesa para o contribuinte, porque se o auto tivesse sido feito como manda a técnica, nós não estaríamos debatendo isso aqui. É preciso que haja mais diligência, né? Entretanto, quero afirmar que não vejo uma fé aqui nesse auto, não. Vejo uma falta de diligência para que se faça essa coisa. Por isso eu não vou pela nulidade do auto, vou pela nulidade do julgamento. Então, eu acolho o parecer da assessoria processual tributária, que igualmente foi acolhido pelo procurador do Estado. Entendo que deva ser anulado o julgamento de primeira instância por uma nulidade relativa e passível de correção, com a devolução do processo à Secretaria-Geral do CONAT, para que seja intimada a autoridade fiscal a anexar aos autos um dos documentos elencados no artigo 14 da norma de execução 3 de 2011, prestando esclarecimentos da origem do valor que ampara a presente acusação fiscal em conjunto com o CD anexo, que já está nos autos. Após a apresentação, seja reaberto o prazo ao contribuinte para a apresentação da impugnação para apreciação pelo julgador de primeiro grau. Assim, de forma final, conheço o recurso ordinário para dar-lhe provimento para que seja nula a decisão singular, com retorno à Secretaria do CONAT, para que seja intimada a autoridade fiscal a anexar aos autos um dos documentos de acordo com o artigo 14 da norma de execução 3 de 2011, prestando esclarecimentos da origem do valor que ampara a presente execução em conjunto com o CD anexo. Após a apresentação, seja reaberto o prazo ao contribuinte autuado para a apresentação de impugnação, com a consequente apreciação, visando, assim, resguardar o contribuinte aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Depois, o retorno à célula de julgamento de primeira instância para apreciação do mérito e emissão de novo julgamento. É assim que voto. Obrigada, doutor Robério. Não, ficou não, é exatamente isso. A gente já anotou aqui o voto do senhor, viu? Ok. Obrigada, doutor Robério. Na sequência, o doutor Lúcio. Senhora presidente, eu acompanho o senhor relator. Obrigada. Doutor Lúcio, doutor Manuel Marcelo. Com o relator. Doutora Ana Carolina. Presidente, eu vou abrir divergência no sentido de conhecer do recurso, dar provimento, declarar a nulidade do auto por ausência de provas. Obrigada. Com base no 41, parágrafo 2º do decreto 32, o nosso decreto 32885. Obrigada, doutora Ana Carolina. Doutor Henrique. Presidente, eu voto com o relator. Doutor Alexandre Linhares. Com a primeira divergência. Obrigada, senhores. Então, anuncio a decisão da segunda Câmara. A segunda Câmara... Presidente, pois não, doutor Roberto? Senhora, eu não sei se ficou claro quando eu afirmei que eu não assumo compromisso com essa posição em todos os processos similares. Ficou claro. Eu poderei ter uma posição diferente, naturalmente, sempre votei diferente. Com certeza. Sempre votei da mesma forma que o conselheiro Alexandre Linhares. Não estou assumindo esse compromisso, não me cobrem, porque eu não estou sujeito a esse tipo de cobrança. Nesse caso, eu vejo dessa maneira, e até que acredito que o auditor fiscal não fará a junção desses documentos. Ele retornará aqui para uma improcedência no futuro.
Obrigada, doutor Roberto. Pode ficar tranquilo, cada processo, ele segue uma votação separada exatamente por conta disso, das peculiaridades do processo. O senhor pode ficar tranquilo. E aí anuncio o voto. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de voto, conhece do recurso ordinário e por maioria de votos, declara a nulidade do julgamento de primeira instância, devendo o processo retornar à SECAT para intimação do agente do fisco para apresentação dos relatórios de que trata a norma de execução número 3/2011, e reabertura de prazo para o contribuinte para pagar ou aditar a impugnação, devendo, posteriormente, o processo ser encaminhado à célula de julgamento para emissão de novo julgamento. Contrários, a doutora Ana Carolina e o doutor Alexandre Linhares, que entenderam pela nulidade do auto de infração nos termos do artigo... Me perdi no artigo, doutora Carolina, mas foi anotada, a doutora Silvana anotou. O 41, parágrafo 2º, do decreto 32.885. Pronto, 41, parágrafo 2º do decreto 32.885 de 2018. Esta a decisão para o segundo processo. Senhores conselheiros, vamos dar um intervalo de 10 minutos, são 10h05. Aí, daqui a 10 minutos, nós retornamos, tá bom? Obrigada. Você não pode parar a gravação.